nas nossas comemorações do nosso centenário, que iniciou no mês de julho e concluirá no mês de junho, temos tido o prazer, a satisfação, a alegria imensa de ter aqui na nossa casa companheiros de outras jornadas, como na noite de ontem, o nosso querido amigo e irmão Elerson dos Santos, que nos prestigiou e nos prestigia, assim como tantos outros que participam desse momento festivo do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, nas comemorações dos 100 anos. São 100 anos de existência, são 100 anos que esta casa mantém as suas portas abertas, distribuindo o alimento espiritual, confortando, assistindo a todos que aqui aportam. São 100 anos que esta casa, através dos seus trabalhadores abnegados e de tantos outros que virão, para dar continuidade por muitos e muitos outros centenários. Mas no dia de hoje, nós temos a grande alegria de ter conosco o nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco, que para nós todos representa aquele que coordena o movimento espírita no nosso país e, com toda certeza, no mundo terrestre. Vamos convidar o nosso querido irmão Olenir Teixeira, presidente da Federação Espírita Catarinense, para a prece de abertura desses momentos tão importantes para todos nós. Pai, abençoa-nos nesta manhã, neste momento em que esta casa relembra os seus primeiros anos, completando um século de existência. Permite, Senhor, que os teus mensageiros, amigos constantes da espiritualidade, estejam conosco, a fim de que possamos sentir o envolvimento de paz que eles nos trazem e caminhar mais resolutos na direção do bem. Permite também, Senhor, que esta casa, que durante 100 anos prestou relevantes serviços à comunidade florianopolitana, que ela receba um influxo do alto, através de luzes, de bênçãos, para que prossiga intimorata na sua jornada de paz. E a cada um de nós, Senhor, a tua bênção também. E para não nos alongarmos, agradecendo carinhosamente a presença do nosso querido irmão para as suas manifestações. Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, nossos votos cordiais de muita paz. É profundamente significativo aqui estarmos por ocasião do transcurso do primeiro centenário desta nobre instituição. Principalmente porque o Livro dos Espíritos estava celebrando ainda 51 anos e o movimento espírita já se espalhava pelo estado de Santa Catarina. Já surgiam as primeiras instituições e logo 1 ano e 8 meses depois, portanto, em 1910, era criada esta nobre instituição que resistiu a 100 anos de lutas. O movimento espírita, iniciado por Allan Kardec, contava 58 anos e 8 meses, e já aqui se movimentavam os trabalhadores do bem para poderem preservar a obra grandiosa do mundo transcendental, dando lugar ao surgimento da era de O Consolador, que Jesus havia prometido. Recordo-me de uma bela página ditada pelo espírito Hilário Silva, quando ele considera as lutas, as dificuldades, e podemos imaginar as lutas travadas pelos pioneiros naqueles dias já remotos, quando a ignorância predominava entre as criaturas a respeito do espiritismo. Posso avaliar
as perseguições insanas que experimentaram, de um lado, por parte dos falsos cientistas, por outro, pelos religiosos das doutrinas ortodoxas e, por fim, pela ignorância popular. Isto porque, conforme asseverou muito bem Friedrich Nietzsche, toda vez que surge uma ideia nova, logo, a primeira reação cultural é de perseguição, é de infâmia, é de agressividade. Todas as ciências, todas as doutrinas, todas as ideias que traziam no seu bojo mudar a estrutura da humanidade, experimentaram esse primeiro ciclo, a aversão, o desespero, a revolta, porque essas doutrinas, objetivam sempre mudar o modus vivendi, e as criaturas não querem transformações para melhor, mudança da sua comodidade para novas realizações. Então posso imaginar muito bem o que sofreram esses pioneiros. E Nietzsche assevera que há um segundo passo. Quando as perseguições não logram êxito, logo surge um segundo período, que ele denominava como o do ridículo, na incapacidade de superar a doutrina por acusações descabidas, surgem a ironia, a zombaria, o escalracho, a mofa, para poder diminuir o entusiasmo daqueles que são seus adeptos. E, por fim, quando isso não logra o êxito desejado, as doutrinas impõem-se e passam a ser respeitadas. Foi exatamente o que aconteceu com o Espiritismo e, por certo, com esta casa. Naqueles dias já remotos, quantas vezes foram levados ao escárnio os seus trabalhadores, que experimentaram na intimidade do lar dificuldades e desafios, como a família incompreensível, estruturada dentro de velhos padrões da ortodoxia e vendo-se obrigada à mudança revolucionária que o Espiritismo impõe. Posso imaginar as dificuldades íntimas, os transes morais, as dores, as lutas, em que uma instituição sem solução de continuidade experimentou 100 anos pontificando num grande ideal. E eu digo porque há 62 anos eu me encontro também nas estradas da doutrina espírita. E aquela época, mais de uma vez fui apedrejado no local em que nós realizávamos as conferências pelo interior do estado da Bahia. Realizavam-se procissões e as pessoas apedrejavam os centros espíritas onde estávamos, e nas praças públicas apedrejavam-nos diretamente. Mas graças a Deus, como todos eram de péssima pontaria, não acertavam nunca no alvo desejado. Então eu posso imaginar 38 anos antes as dificuldades, e por isso mesmo merecem o nosso louvor, o nosso respeito, a nossa profunda gratidão, todos esses homens e mulheres que abriram os caminhos para nós hoje passearmos, foram os bandeirantes do Espiritismo, entraram no matagal da ignorância humana e deixaram trilha de segurança perfeitamente delineada para que hoje nós pudéssemos andar pelas estradas asfaltadas da facilidade. Dizia Hilário Silva que o próprio Allan Kardec, conforme ele o confessa, e encontra-se nas páginas memoráveis de Obras Póstumas, coletânea de escritos do emérito mestre, coligidas por Leymarie, o seu querido amigo, que esteve no cárcere por 2 anos, graças a um processo infamante que contra ele foi levantado por causa de médiuns mistificadores que realizavam fraudes em fotografias. Leymarie, então presidente da União Espírita Francesa, depois da morte de Allan Kardec, experimenta muitas dores e reúne o material que Allan Kardec deixara sem publicar, inclusive uma grande parte não publicada na Revista Espírita, e elabora a obra Obras Póstumas, publicada 28 anos depois da desencarnação do mestre.
Ali Allan Kardec confessa, passaram-se 10 anos desde a publicação do Livro dos Espíritos, e as amarguras que tenho experimentado, as perseguições gratuitas, as idiosincrasias, a agressão dos amigos, que na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas beijam-me a face e, na minha ausência, detratam do meu caráter. Chegaram até a dizer que eu vivia do resultado dos livros espíritas, que, aliás, publicava com meu dinheiro. Quantas vezes estive à borda do desânimo, mas alimentava-me das palavras que me havia dito o Espírito de Verdade, que todo missionário, todo idealista deve experimentar nas carnes da alma. E quando aqueles momentos eram mais dolorosos, eu me erguia acima da humanidade através da oração. E dali eu podia contemplar a vitória do Espiritismo, conquistando as multidões, e sentia-me profundamente compensado. Essa declaração, em outras palavras, bem se vê, que está em obras póstumas, o Espírito Hilário Silva, com muita delicadeza, retrata um conto real que nos enternece o coração. Era manhã de abril, havia-se passado o período de 10 anos, ainda havia muita neblina do inverno parisiense, e na Rue de Saint-Denis, no seu apartamento, Kardec levantara-se muito cedo e abriu a janela que dava para o pátio, a passagem que liga uma à outra rua, e podia ver uma nesga do céu de Paris, cinzento, ameaçando ainda os ventos frios, e uma melancolia imensa toma-lhe conta do coração. Estava triste. As perseguições, as calúnias, as infâmias, a crueldade, tudo isso pesava-lhe sobre o coração sensível. Ele que era eminente pedagogo, nobre cientista, filósofo positivista, homem de caráter ilibado. E no momento em que ele estava bem angustiado, a suave Amélie, Gabrielle Boudet, sua mulher, acercou-se-lhe e deu-lhe um presente que havia chegado na véspera. Tratava-se de um embrulho que estava revestido de papel de seda branco azulado com uma fita, e o correio trouxera para ele. Ela sabia quanto ele gostava da correspondência, mesmo da correspondência de acusação, em que procuravam enxovalhar-lhe o nome, desanimá-lo. As agressões, ele gostava de ler e responder suavemente, tanto em carta particular como através da revista espírita. Mas ela pressentiu que aquele volume tinha algo de especial, porque estava tão bem preparado. E ele recebeu com certo desânimo. Fechou a janela pelo frio que entrava, aproximou-se da mesa de carvalho com pés de tortilhões, que ficava na pequena sala, quase ao quarto. Sentou-se e abriu. Abriu e teve a surpresa. Era o Livro dos Espíritos. A segunda edição, a definitiva, estava muito bem encadernado, em percalina, com as letras colocadas em ouro. E quando ele abriu, caiu um envelope. Ele apanhou o envelope. Era uma carta. A carta dizia mais ou menos assim: Senhor Allan Kardec, permita-me tomar-lhe um pouco do tempo para poder dizer ao Senhor sobre o meu amor e a minha gratidão ao Espiritismo, como também ao seu sacrifício. Farei um resumo da minha história. Eu sou um homem que vivia no interior da França e que vinha a Paris para poder triunfar na Cidade Luz. Eu sou tipógrafo e, ao chegar a Paris, encontrei numa excelente tipografia um lugar para trabalhar. Foi quando eu me apaixonei por uma jovem parisiense, Antoinette. Ela era a jovem dos meus sonhos e terminamos por casar-nos. Dizer-lhe da nossa felicidade é totalmente impossível, porque Antoinette era semelhante a uma luva que cabia perfeitamente em minha mão. Mas a vida é cheia de surpresas, e no último inverno, o que passou, ela, que era muito frágil e que vinha definhando, morreu de um momento para o outro. Era a tuberculose, a peste branca,
incurável. Então, no desespero, ali na nossa casa modesta, queimando as tábuas do piso para poder proporcionar um pouco mais de calor, já que meu salário não dava para oferecer de maior conforto, eu vi expirar a mulher idolatrada nos meus braços. Descrever o que foi o meu desânimo após havê-la sepultado, a minha solidão, as noites indormidas, a frustração imensa, as angústias, eu não teria como descrever-lhe. Foi nesse período que a vida para mim perdeu sentido, completamente, do que adiantava viver. Então comecei a negligenciar e perdi o emprego. Ao perder o emprego, a minha amargura tornou-se ainda pior, porque eu comecei a tomar tragos. E dos tragos inocentes e sociais, eu passei às bebedeiras, até o ponto de perder a dignidade, tornando-me alcoólico. Foi então que eu resolvi acabar com essa situação calamitosa. E numa noite, em pleno inverno, eu me dirigi à Ponte Marie, ali perto da Samaritaine, e preparei-me para tirar-me as águas congeladas do rio Sena. Eu não sei nadar. Seria muito fácil. A morte seria imediata. E eu me viria livre deste mundo desprezível e cruel. Coloquei a mão sobre o baluarte para pular, quando toquei em algo viscoso que caiu. Eu estava diante de um lampião a querosene com uma claridade muito frouxa. E quando caiu eu olhei, era um livro. Não sei porquê. Eu queria me matar, abaixei-me e apanhei o livro. E curiosamente abri-o. Como é que alguém pode, no momento em que deseja a morte, interessar-se por uma coisa tão comum como um livro? Mas eu olhei no frontispício, era um nome estranho, o Livro dos Espíritos. Então eu abri casualmente, e os meus olhos se detiveram naquela parte que fala da perturbação espiritual. Quando o Senhor interroga os emissários dos céus, que acontece com aqueles que têm morte violenta, e a resposta assustou-me. Perturbam-se. Esta perturbação dura dias, meses, anos e até séculos, porque o espírito impregnado de matéria sofre as consequências inevitáveis de uma morte abrupta e inesperada. Então corri para casa e continuei a ler o livro. Eu que tanto temia a morte, que queria morrer, comecei a lê-lo. Varei a noite, a madrugada, o dia seguinte e a outra madrugada. E então a esperança tomou conta da minha vida. A minha querida Joanete não estava morta. Ela se havia transferido para uma outra dimensão, para uma paisagem muito feliz, e me aguardava. Se eu tivesse paciência para enfrentar as vicissitudes, certamente eu triunfaria. E foi graças a esse livro que a minha vida foi salvada naquele momento. Eu retifiquei a minha conduta, deixei a esperança tomar conta do meu coração. Voltei ao trabalho. Eu era agora um homem responsável, amadurecido e sadio. E então ocorreu-me quantas dores o senhor deve ter experimentado para escrever uma obra de tal envergadura. Então eu mesmo encadernei o livro que já estava gasto. A umidade da noite, o sereno, haviam praticamente decomposto a sua capa e as primeiras páginas. Então eu cuidei com este zelo do apaixonado, encadernei-o e coloquei, como o senhor há de ver, logo na primeira página, uma pequena dedicatória, porque ali estava escrito: este livro salvou a minha vida, e tinha uma assinatura. Eu então coloquei: salvou a minha vida também. E então está a minha assinatura. Quero agradecer-lhe e pedir a Deus que abençoe as mãos que escreveram uma obra tão extraordinária, que Deus lhe enxugue as lágrimas e diminua as aflições do seu cotidiano. E então na carta vinha a mesma assinatura. Allan Kardec enxugou as lágrimas, abriu o frontispício do livro e lá estava: este livro salvou a minha vida, Perrier, e salvou a minha vida também. Aquele que tiver a vida salva pelo livro
colocou ali na Ponte Marie, onde se realizavam os suicídios em Paris, porque além de ser um lugar bucólico perto da grande loja, do grande magasin La Samaritaine, que Allan Kardec coloca o suicídio de uma jovem de La Samaritaine, estava narrada a grandeza da obra. Então, o codificador enxugou as lágrimas. Era o ano de 1867, trabalhou afanosamente até morrer de exaustão, quando se lhe rompeu um aneurisma e ele desencarnou no dia, como todos sabemos, 31 de março de 1869. Por que ele morreu de exaustão? Porque a correspondência era volumosa, ele tinha que escrever, redigir a revista espírita mensal, revisar os seus conteúdos, manter debates com os detratores do espiritismo, nunca descer ao nível dos detratores do espiritismo, responder à correspondência volumosa diariamente e preparar a obra na qual estava trabalhando, que era a Gênese, publicada um ano depois, em 1868. Seu médico particular, o Dr. de Meurra, costumava dizer-lhe: pare um pouco, descanse e repouse. Mas o gigante não tinha tempo para o repouso. O Dr. de Meurra desencarnou antes e volta do além, conclamando para que ele repousasse. Mas a Ava, que tinha sede de luz no universo infinito de belezas, tinha que singrar os horizontes transcendentes da vida. E por isso, entre 10 e 11 horas da manhã, quando o jovem veio buscar a revista espírita do mês de março, ele sentiu uma grande emoção, porque aquele jovem representava o futuro do espiritismo. Não era uma doutrina para pessoas desiludidas, amarguradas, para pessoas frustradas. Era uma doutrina de esperança. E a esperança é para todos, em todas as fases da vida, em todos os segmentos da sociedade, em todos os períodos. Então ele sentiu emoção, entregou a revista ao jovem e viu que essa obra estava consolidada. Voltou-se naquela mesma sala da mesa, apoiou-se na mesa e tombou. A empregada começou a gritar e subiu uma escada interna de caracol que vinha da livraria no térreo, a figura notável de um grande amigo, aquele que era seu quase confessor, Alexandre Delany, que se dobrou sobre ele, aplicou-lhe passes, mas era tarde demais. Alexandre Delany, para quem não se recorda, é o pai de Gabriel Delany, esse cientista que escreve várias obras de pesquisa científica confirmando a grandeza do espiritismo. Então, voltando à nossa proposta inicial, eu posso imaginar o que sofreram aqueles que deram início a esta obra, para que pudéssemos ouvir a voz do Consolador durante 100 anos, imácula, conforme eles a receberam dos pioneiros que vieram da França, que mandaram as obras colossais, na melhor tradução que se realizava no Rio de Janeiro ou nos originais, que eram da própria língua do eminente codificador. É com muita emoção de minha parte que aqui me encontro nesta casa onde já estive faz muitos anos, também quase nos dias heróicos, quando com Givaldo Tavares nós percorríamos as diversas cidades do estado de Santa Catarina. Aquele homem devotado e bom, pernambucano, gente boa, é claro, quando tomava de nossas mãos e nos levava à refeição na sua casa, depois nos conduzia ao hotel, idealista, sonhador, amante da verdade, trabalhador, porque eu não tive a honra de conhecer Oswaldo Melo. Quando eu comecei a viajar para o sul, ele já houvera desencarnado. Então, numa daquelas jornadas memoráveis, eu fui trazido a esta casa e deslumbrei-me, porque ao chegar à porta, eu encontrei os fundadores, que me recepcionaram com muito carinho, como sempre fazem com todos. E aqui estão eles, desde os pioneiros, com aqueles que vieram depois, com os trabalhadores, procurando melhorar o clima, a psicosfera da cidade de Florianópolis, a grande ilha de Santa Catarina, que um dia era presídio do país,
e que se tornou um dos mais belos cartões postais da América Latina. Aqui estão eles trabalhando a psicosfera, nestes dias de tantas angústias, de tanta alucinação, de tanto prazer, da sexolatria, da drogadição, da busca desenfreada por coisa nenhuma, do vazio existencial, da depressão, da síndrome do pânico, do transtorno de Alzheimer, e aqueles que fazem o cérebro degenerar, como a síndrome de Parkinson. A questão é eles trabalhando, sim, na preparação da nova era, essa nova era que vai transformar a Terra num mundo de regeneração e que já está conseguindo, porque ela já começou há mais de 30 anos. Quando começaram a chegar aqui os primeiros emigrados de outra dimensão, do grande sistema do Touro, da constelação do Touro, particularmente das Pleiades, da estrela de primeira grandeza Alcíone, para poder promover o progresso da Terra. Então nós estamos acostumados a falar só das desgraças, da lei de destruição, dos maremotos e das epidemias. Mas os Espíritos são unânimes em nos pedirem para que falemos do que virá depois. A nova era, a nova Jerusalém, da linguagem bíblica, na qual as montanhas manam mel e leite, das alegrias infindáveis de um mundo feliz, sem dores nem provas, sem saudades nem mutilações. Apesar de todos esses sofrimentos atuais, projetemos os nossos olhos na direção do futuro e vivamos desde agora o mundo novo, pagando preço pela honra de havermos sido convidados para a grande transição. Em verdade, estamos numa casa que foi construída por alguém. Não nos ocorre de maneira nenhuma aqueles que carregaram as pedras para o alicerce, aqueles que fizeram a liga com cimento e concreto para dar-nos segurança. Quando chega o momento dos decoradores, é na etapa final. É muito fácil. Então eu me lembro que certo dia um psicólogo postou-se numa esquina de uma rua, diante de uma colossal construção, e acompanhou os trabalhadores que carregavam em pequenos carros de madeira com uma roda as pedras que eram transferidas de um lugar para o outro da obra memorável. Então passou um descendente carregado e o psicólogo perguntou: "Olá, que fazes?" E ele respondeu de mau humor: "Você é cego? Não vê que eu estou carregando pedras?" O psicólogo sorriu. E daí a pouco veio outro. O psicólogo perguntou: "Então, que fazes?" Ele respondeu quase sem vida: "Eu estou carregando pedras." E logo depois veio um terceiro. E o psicólogo perguntou: "O que estás fazendo?" "Eu estou construindo aquela catedral." Então, cada um de nós constrói a catedral pela amargura do primeiro, pelo sofrimento, pela indiferença. Mas bem-aventurados aqueles que estamos construindo a catedral com alegria, e que o peso das pedras de maneira nenhuma nos incomoda, porque para que haja a catedral e o santuário possa ser o instrumento do qual nos resguardamos para as orações, não pode dispensar desses obreiros dos alicerces. Nós somos os construtores da nova era. Estamos edificando a catedral do futuro, de bênçãos, como foram os nossos irmãos aceanos, os construtores deste sublime santuário, onde hoje nos agasalhamos para orar. Congratulamo-nos com aqueles trabalhadores, com aqueles que os substituíram ao largo destes 100 anos, com aqueles que aqui estão e continuam trabalhando para que a casa não perca a sua vinculação com as suas raízes, para que ela se mantenha fiel aos postulados da doutrina espírita, conforme a codificação que herdamos do eminente mestre de Lyon. E ao congratularmos, formulamos votos de muito êxito nos empreendimentos do futuro, principalmente aos médiuns, aos trabalhadores que são a ponte entre os dois mundos, incompreendidos, malsinados nos dois planos da vida, para que eles tenham a imensa alegria
de serem a boca pela qual a sepultura se abre para cantar hosanas à imortalidade, aos doutrinadores, aos frequentadores, aos passistas, aos administradores, aos zeladores, aqueles que limpam e que preservam o ambiente para que ele esteja sempre estroante de luz. Tenho a subida honra e merecida de haver sido convidado para participar deste maravilhoso centenário e espero que logo mais a misericórdia divina apiedada das minhas imperfeições possa transmitir uma mensagem que caracterize a grandeza de uma data tão importante, assinalando um novo período para a humanidade. Muito obrigado.